Olá, boa noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook. E neste domingo, 25 de outubro de 2020, o nosso convidado para falarmos sobre a história das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina é o nosso querido amigo, professor, historiador, Mário Sérgio Santana. O nosso convidado é graduado em História pela Universidade da região de Joinville, Univille, e pós-graduado em História Cultural pela Unicelv. Ele também é professor de História da Rede Municipal de Ensino de Joinville, Santa Catarina, e presbítero da Assembleia de Deus de Joinville. Pesquisador da história das Assembleias de Deus no Brasil e editor do blog Memórias das Assembleias de Deus e administrador-chefe da página do Facebook do mesmo nome. O nosso convidado é coautor dos livros O Reino entre Príncipes e Princesas, 75 anos de história da Assembleia de Deus em Joinville, e também da obra Entre Flores e Espinhos, o Espírito em Movimento na Assembleia de Deus. Também trabalha como pesquisador, junto com a doutora Marina Correia, nas pesquisas, coletando e editando dados sobre as Assembleias de Deus no Brasil. Professor Mário Santana, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. A paz do Senhor, pastor Éder, a paz do Senhor a todos os nossos internautas, membros do grupo da Assembleia de Deus, Memórias da Assembleia de Deus, um grande abraço a todos, também aos nossos administradores que nos ajudam ali no grupo, entre os quais está o senhor, e eu tenho certeza que eles também estão acompanhando, e é uma honra, né, poder participar dessa live e falar da história da igreja, da qual eu faço parte aqui em Santa Catarina. Muito obrigado pelo convite e espero que esse tempo seja muito bem aproveitável. É meio esquisita essa live nossa, porque eu estou convidando para a live aquele que é o chefe, o dono do grupo. A gente é servo. Estamos aí para servir, né? Eu convidei aquele que é o dono, que é o chefe, que é o administrador responsável, o mentor intelectual, que Deus tem usado de forma extraordinária. Queridos internautas, eu não posso deixar de fazer essa menção honrosa. O professor Mário, ele tem uma importância muito significativa nos estudos das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje ele vai falar para a gente sobre as Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina. Já tem gente mandando recadinhos aqui, professor Mário. Olha só, a sua querida esposa, Cristiane Santa Fé, está batendo palminhas aqui, viu? Manda paz para ela, pastor. Manda aí. Paz do Senhor, minha querida esposa, minha auxiliadora, a mulher que está ao meu lado, qual eu amo, e tem sido uma grande incentivadora desse trabalho. A professora Marina Correia, o senhor conhece ela. Já ouviu falar da Marina? A Marina, estamos num projeto, eu tenho que conversar com ela, eu estou meio ausente devido ao trabalho, mas estamos aí com novidades nas áreas, né? Ministério Feminino, nas Assembleias de Deus, aprofundando um pouco mais. Sempre com aquele olhar e aquela escrita que só a Marina tem, né? A Marina escreve assim: boa noite, amigos. Vamos aprender um pouco sobre as Assembleias de Deus com Mário Santana. E ele diz: isso mesmo, pastor Éder, o Mário é ouro! Exclamação. O Rodrigo Martins diz: parabéns pela iniciativa, por essa grande obra. Professor Mário Santana é um baluarte e orgulho da Assembleia de Deus em Santa Catarina. Meus queridos internautas, vamos deixar o like, o joinha, compartilhar e vamos interagir aqui na live com o professor Mário Santana. Sim. Professor Mário, é o seguinte, eu vou te lançar a primeira pergunta, porque o senhor é um dos estudiosos das Assembleias de Deus no Brasil,
mas o seu trabalho tem ganhado uma projeção significativa dentro e fora do Brasil. Esse grupo do Facebook, ele hoje tem 164.800 membros, e o senhor começou a pesquisa com o blog. Mas antes que eu pergunte Sim. do blog do Facebook, para entrar na história de Santa Catarina, eu tenho que te fazer uma pergunta fundamental. A pergunta é: como surgiu o seu interesse pelos estudos das Assembleias de Deus? Olha, pastor Éder, o meu interesse pelo estudo da história da Assembleia de Deus, Santa Catarina em geral, se deu porque eu sou membro da Assembleia de Deus desde a minha adolescência, desde os meus 14 anos, e Jesus me converteu, realmente tive uma conversão assim radical. Fui para a igreja, fui ser aluno da escola dominical, dos cultos de oração, e sempre fui um leitor, né? Até hoje, né? Gosto de ler. O que cai nas minhas mãos para ler de informações, eu tenho uma sede de informações, de busca por novidades e conhecimentos. Então, comecei a estudar teologia, né? Aquela teologia básica, e todo estudante da teologia sabe que você quer se aprofundar nos conhecimentos, para pregar, para ensinar, você tem que ter base histórica, né? Tem que ter base histórica. Então, aquilo ali já foi gerando um interesse pela história. Posteriormente, quando eu fui fazer a faculdade de História, a minha licenciatura, ganhei, né, tive conhecimentos mais conhecimentos para pesquisar, para metodologia de pesquisa, né, documentos, fontes históricas. E ao sair dali, antes de sair dali, na verdade, eu já tinha produzido uma monografia, um trabalho de pesquisa sobre a Assembleia de Deus de Joinville, sobre a sua participação política, em 1988. E dali eu fui me aprofundar, né? Até já falei na outra live, eu acabei lendo o capítulo do livro Nem Anjos nem Demônios, onde Paul Freston faz uma síntese histórica das Assembleias de Deus. Aquilo me maravilhou, né? Porque era uma outra narrativa, uma outra maneira de contar a história da Assembleia de Deus, e eu, como historiador, né, tinha já esses conhecimentos, esses instrumentos. Então eu resolvi aprofundar, né? Eu já tinha alguns conhecimentos, lógico, né, de pastores que pregavam, de testemunhos, mas aí eu resolvi aprofundar realmente meu conhecimento sobre a história da Assembleia de Deus, Joinville, Santa Catarina e Brasil. Aí um grande instrumento foi a internet, onde a gente busca trabalhos acadêmicos, amizades, e aí essa bola de neve de informações acabaram me ajudando muito no meu trabalho, né? Mas foi a partir do estudo da teologia, eu posso assim dizer. Queridos internautas, esse cidadão que está bebendo a água... Eu sempre, meu costume. O professor Mário Santana é um instrumento, é a pessoa, é um mentor intelectual, é o visionário que teve o desejo de colocar tudo na tela digital do blog do Memórias, que depois ele faz, então, este grupo de Facebook que nós temos hoje. E eu quero que o senhor explique para os internautas aí como é que surgiu a criação do blog, e já emenda também com a criação deste grupo de Facebook. Mas antes, o Samuel Valério, que é o nosso amigo, doutor, professor Samuel Valério, que é um profundo pesquisador do pentecostalismo, sobretudo da Igreja Batista Sueca. Ele diz assim no comentário: sou a nata da história das Assembleias de Deus. E o nosso amigão, o pastor Leandro Lima Lopes, lá de Mauá, querido, um dos administradores também aqui do nosso grupo, né, professor Mário? Sim, grande colaborador. Grande abraço, meus amigos, pesquisadores da nossa Assembleia de Deus. Amém. E aí, professor Mário, fale um pouquinho do blog e do grupo do Face. Quando eu comecei as minhas pesquisas, eu senti a necessidade de divulgá-las, de colocar no papel, ou de colocar na tela, né, na internet. Então, eu lembro que ali por 2008, 2009,
estava assim um auge que eu lembro, pelo menos, dos blogs, né? As pessoas faziam blogs e os blogs, até hoje, né? Eles são um grande veículo de informações. Então, eu resolvi criar um blog, e aí, como eu não conhecia muito a tecnologia digital, também fui aprendendo, acabei conseguindo, né, criar o blog, coloquei o nome Memória das Assembleias de Deus, e ali eu comecei a escrever e procurar sair, né, daquela versão oficial, dar uma versão, uma narrativa mais contextualizada, mais aprofundada, porque eu também, como leitor de história, eu comecei a perceber que havia, assim, seria um nicho, né, como a gente fala, né, seria, assim, interessante, porque a gente estava sempre muito naquela história oficial, né, a história oficial ela é importante, diga-se de passagem, graças a Deus nós temos historiadores das instituições eclesiásticas que produzem a história oficial, mas eu queria um pouco mais além, contextualizar. Então eu lembro que as minhas primeiras postagens foram sobre Paulo Leivas Macalão. Então, aí eu comecei ali em 2009. Depois, com o Facebook, eu vi a possibilidade de criar a fanpage. Então, eu pensei, olha, no blog eu faço textos mais densos, mais polêmicos, mais aprofundados, voltados para público X. Só que eu lia aqui em Joinville um jornal chamado A Notícia. E o jornal A Notícia tinha uma coluna que era dedicada à história de Joinville. Então, eu lembro que o Aldo Brasil ele colocava fotos antigas de Joinville e colocava pequenos textos, né, olhando detalhes daquelas fotos, ele contextualizava. E eu pensei, olha, eu vou fazer a mesma coisa, dá para fazer a mesma coisa, e aí criei a fanpage, e posteriormente, alguns amigos, né, um dos amigos foi até bem lembrado, o Eric, né, o Eric Duarte, que está no nosso grupo, ele disse, olha, cria um grupo, e aí criando o grupo, começou a ter uma maior participação, porque as pessoas começaram a enviar fotos, histórias, e começaram... Aquelas pessoas que gostariam de ter espaço para contar a sua história, né? Essa é a grande questão da tecnologia, das redes sociais, porque a história oficial, ela não contempla, toda história é seletiva, ela não contempla, né, outras pessoas, mulheres, jovens, pioneiros, né, que ficam esquecidos, ficam à margem. Então, é um espaço que as pessoas têm para colocar, para divulgar a sua narrativa, a sua história, a sua contribuição. Então, eu recebo muito disso. Então, isso faz que o grupo cresça e enriqueça também, né, as nossas memórias. Então, começou aí. Graças a Deus, hoje nós temos 164 mil membros, nós temos acho que 8 ou 9 administradores, e graças a Deus esse trabalho tem se tornado uma bênção para muitas pessoas, né? Eu recebo mensagens de pessoas que dizem, olha, eu choro quando eu leio, isso aqui me edifica. E o blog, graças a Deus também, né? Ele se tornou, como o Moab falou na última live, referência, né? Eu recebo, às vezes, muitos recados de pessoas que dizem assim, olha, eu vi lá uma postagem sua e aquilo me deu uma luz, né, para tal trabalho. Eu li lá sobre... Porque eu também deixo a fonte, né, a pessoa pode procurar. Então, esse retorno tem sido maravilhoso, né? Até através desse blog, eu tenho recebido muitos trabalhos também. Às vezes a pessoa vai lá, me referencia e me manda o livro, e aí eu fico muito contente, né? A minha biblioteca fica muito feliz em receber também os livros. É por aí, né? É por aí que... É por aí. Queridos internautas, estamos recebendo o professor Mário Santana, que é o administrador-chefe deste grupo de Facebook, Memórias das Assembleias de Deus, e nós vamos conversar com ele agora sobre a história das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina. Ele já falou introdutoriamente sobre como surgiu seu interesse pelos estudos assembleanos e como surgiu também a criação do blog e do grupo no Facebook, do qual nós estamos fazendo a live. Professor Mário, é o seguinte, vamos falar sobre a Assembleia de Deus em Santa Catarina. Sim. Em que contexto político eclesiástico nasce as Assembleias de Deus em Santa Catarina?
Pastor Éder, a Assembleia de Deus de Santa Catarina tem uma data de fundação, 15 de março de 1931. Existe uma pré-história, né, da igreja. Há registros, né, hoje eu até estava olhando, que o Gunnar Wingren, né, em 1920, enquanto ele era pastor em Belém do Pará, ele esteve visitando o Sul. Deve-se, né, mencionar que Sul, naquela época, para eles era Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, tudo isso aqui era Sul. Tá. Né, tudo era Sul, né, não era, hoje é Sudeste. E ele esteve visitando o estado de Santa Catarina e pregou em igrejas batistas. Ele esteve na região sul de Santa Catarina e pregou em igrejas batistas. Ele fez registro no seu diário, mas me parece que ele não encontrou condições, ou ele não veio assim com aquele propósito de abrir um trabalho, porque ele voltou para Belém do Pará e o trabalho aqui ficou sem nenhuma Assembleia de Deus. No Rio Grande do Sul já tinha sido aberto um trabalho, e no Paraná também já tinha sido aberto um trabalho nos anos 20. Só que Santa Catarina não tinha trabalho. Aí o que aconteceu? Um jovem chamado André Bernardino, André Bernardino, isso mesmo, quase me confundi. O pessoal sempre pergunta se ele é parente do Zezino Bernardino, mas não tem parentesco, tá? Não tem parentesco. Não tem parentesco, não. Era André Bernardino da Silva, né, o nome dele. Ele foi um instrumento de Deus para fundar a Assembleia de Deus, porque ele era natural de Santa Catarina, mas estava no Rio de Janeiro, e a família queria que ele estudasse para ser padre. Mas ele se encantou com a boemia do Rio de Janeiro. Aí ele foi para as noitadas, contraiu, né, a tuberculose, estava para morrer, e quando ele estava para morrer, ele conseguiu lá um abrigo num barco de um empresário catarinense, barco chamado Boa Vista. Ele conta no seu testemunho que o Gunnar Wingren, né, Paulo Macalão, foram lá, oraram por ele, ele melhorou, ele foi curado, e ele passou a congregar na igreja de São Cristóvão. Depois de um tempo, ele decidiu vir a Santa Catarina pregar o evangelho aos seus parentes. Aí foi aquela questão que foi considerada herege, né, porque ele saiu daqui para estudar para ser padre e voltou protestante. E ele começou a pregar primeiramente entre seus parentes, né? Então, ele teve o cuidado, né? Ou alguém ali teve o cuidado de registrar o primeiro culto, foi realizado na casa das primas, a tia dele, no dia 15 de março de 1931. Assim começou a Assembleia de Deus em Santa Catarina. Então, ela vai fazer 90 anos e daqui mais 11 anos estará no seu centenário. Então, assim começou a história de Santa Catarina. Então, esse daí é o pano de fundo, né, do contexto político, eclesiástico. Ah, sim. Desculpe, posso tomar um pouquinho? Se eu sei um pouquinho do foco, se né? explicitar um pouquinho mais sobre o pano de fundo. O pano de fundo é o seguinte, e aí o que acontece, né? Politicamente, o Brasil já estava vivendo a era Vargas, que é muito interessante saber, e as Assembleias de Deus, elas já estavam no seu início de institucionalização, porque nos anos 30, 1930, a Assembleia de Deus é criada a CGADB. Sim. E aí aquela questão do Ministério Feminino e os missionários suecos, né, eles são deslocados, na sua maioria, e posteriormente também os norte-americanos, eles vão ser deslocados para o sul, né, vão procurar o sul, porque justamente a região sul é a que é a menos evangelizada. Então, veja bem, olha só que interessante. O Rio Grande do Sul, Paraná, e Santa Catarina principalmente, estava ainda nos seus primeiros passos na evangelização pentecostal. Então, esse é o contexto, né? Quando veio, a igreja está na sua institucionalização. E isso vai pesar, esse contexto vai pesar depois para a vinda dos missionários aqui para Santa Catarina. É isso aí. Sobre o André Bernardino, que não tem nenhum grau de parentesco com o saudoso pastor Zezino, de mesmo sobrenome. Não tem nenhum grau de parentesco. Daria para o senhor pincelar mais algumas informações sobre o perfil desse desbravador? Porque a gente Olha, tem. O assembleiano raiz,
principalmente entre os obreiros, a gente tem um costume de falar uma expressão que a gente diz assim: aquele obreiro é o arranca-toco, porque ele é o pioneiro, o desbravador. Em algumas regiões do Brasil se chama ponta de lança, que é aquele que vai abrindo o caminho, vai desbravando, é o pioneiro. Sim. Sobre o André Bernardino, o senhor teria alguma informação pontual para a gente entender um pouquinho mais do perfil dele? Sim, o André Bernardino é uma figura interessantíssima. Ele foi um arranca-toco, um grande pioneiro, só que ele não se consolidou nos primeiros anos, na primeira década, como uma liderança. Mas vamos lá, o André Bernardino, ele nasceu na localidade que era antigamente Itajaí, Ilhota. Então ele era de uma família, o pai dele era um homem de muitas terras, era um homem bem colocado, tá? Só que eu vou contar a história assim, bem familiar dele. Okay. O pai dele tinha esposa e filhos, ficou viúvo. E o André Bernardino foi fruto do relacionamento do pai dele com a empregada. O que aconteceu? A empregada engravidou, ele nasceu, mas depois o pai dele casou com outra senhora. Aí teve um outro casamento, segundo casamento oficial. E ele mandou a mãe do André Bernardino e a criança, o filho, né, para o Rio de Janeiro. E lá ela ficou um tempo. Nesse período... Quem mandou? O pai do André Bernardino. Tá parecendo o Abraão mandando o Agar com Ismael embora. Ele tinha filhos do primeiro casamento, a esposa faleceu, aí ele engravidou a empregada. Quando ele casou, já estava casado, ele mandou a empregada, né? E o André Bernardino, a criança, para o Rio de Janeiro, e ele teve outros filhos. Quando tinha mais ou menos 10 anos de idade, ele voltou, ele trouxe o filho. Então, o André Bernardino, diz o irmão dele, né, o irmão dele por parte de pai, num livro biográfico, que quando tinha briga entre os irmãos, ele sempre levava a pior, porque tem que se olhar o contexto que ele era considerado filho bastardo, que ele não era filho de um relacionamento legítimo. Então, isso afetou muito o temperamento, o comportamento. Ele se tornou um filho rebelde. Tão rebelde que o pai dele tentou colocar ele num colégio, não sei se foi militar, um internato em Florianópolis, ele fugiu. E aí, tentando arrumar o rapaz, né, que era impetuoso, mandou para o Rio de Janeiro para ele ser padre. E lá, de novo, ele fugiu das regras e caiu na boemia. Se converteu e, assim, com aquela impetuosidade, com aquele sentimento de desbravar, ele veio para Santa Catarina para fundar a Assembleia de Deus. Então, ele era um homem impetuoso, ele era um homem desbravador, era o sujeito assim que realmente tinha condições de vir a Santa Catarina e abrir e fundar o trabalho. Mas se você olhar a história de vida, e isso foi marcante, por quê? De Santa Catarina, ele vai para São Paulo, volta para Santa Catarina, vai para o Rio de Janeiro, aí lá nos anos 60, você vai ver que ele já está lá em Brasília, o trabalho começando, ele é cotado para até dirigir uma igreja em Brasília. Ele é um sujeito que ele não tinha parada, mas tudo pelo contexto familiar que eu percebo que marcou muito ele, né? Porque o irmão dele diz assim que ele era um sujeito que era marginalizado, então toda essa questão dele ser o desbravador, de estar fazendo o trabalho, de ir à frente, é como se fosse assim, uma compensação de sempre ser o discriminado. Então aquilo agia mentalmente, psicologicamente como um impulso para ele. Então ele começou o trabalho, e teve perseguições no início, né? Teve muitas perseguições, mas só que ele foi um camarada que ele fincou o pé ali, fez o trabalho, foi perseguido, quase morreu, e foi abrindo igrejas, né? Em Itajaí, foi a primeira igreja, depois abriu em Blumenau, depois ajudou ali em Joinville, em Bituba. Então esse foi o pioneiro, né? E existem muitos familiares deles que servem a Deus na Assembleia de Deus hoje em dia, até inclusive ele tem um dos filhos dele mora em Guaramirim, tem um acervo interessante, que é o Daniel Graldin da Silva. Então ele tem lá o memorial do pai dele. Mas o André Bernardino é uma figura bem interessante, só que ele não se firma como liderança posteriormente, né? Ele acaba sendo, assim, eu posso dizer, suplantado por outros obreiros. Esse é o perfil do André Bernardino.
queridos internautas, estamos recebendo o professor Mário Santana, que é o administrador-chefe desse grupo Memórias das Assembleias de Deus. Ele está nos trazendo a história das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina. Mas antes que eu passe para ele a bola, eu vou ler uns recadinhos aqui, viu, professor? Pode ler, irmão. Lá de Mauá, o professor Leandro Lima Lopes, que também é pastor e um dos administradores do grupo, ele diz: ícone do distintivo. A Assembleia de Deus tinha essa necessidade de ter essa página heterogênea. Sim. O irmão Luiz Ricardo, lá de Minas Gerais, é um dos nossos administradores também. Sim. Ricardo. Paz do Senhor, nobres irmãos e amigos. O Otoniel Brandão é de Camboriú e ele está fazendo lembranças aqui da memória do saudoso pastor Cezino Bernardino. Lembrando que o professor Mário Santana, ele descreveu aqui André Bernardino, ok? Que é o André Bernardino, o arranca-toco, aquele que desbravou as origens, a gênese, o nascedouro das Assembleias de Deus em Santa Catarina. Pois não, diga. Pastor Éder, até tem uma curiosidade histórica, é que o André Bernardino, ele trouxe a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal. Ele era solteiro ainda, né? Sim. E pouco tempo depois ele casou com uma senhora de nome Disla Graudin. Ela era batista, e o pai dela também, né, obviamente, era batista, e o pai tinha vindo, e os avós, da Letônia. Era uma igreja do batista os Letos aqui em Santa Catarina. E lá E eles vieram, fundaram a igreja batista ali na região de Guaramirim, e o pai dela, conta-se a história, está registrado, que ele buscou, assim, poder espiritual e recebeu o batismo com o Espírito Santo, e até foi discriminado. Isso foi em 1909, se não me foge a mente. Então ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, né, daqueles casos de evidência de batismo com o Espírito Santo antes da Celina Albuquerque, antes da vinda dos missionários. E por coincidência histórica, o André Bernardino, que trouxe a Assembleia de Deus para Santa Catarina, ele casou com a filha desse pioneiro. Houve assim uma coincidência histórica, né? Ele trouxe a mensagem do batismo do Espírito Santo e casou com a filha seria talvez o primeiro catarinense a receber o batismo com o Espírito Santo aqui nessas terras. Tem uma coincidência histórica aí. A esposa dele era batista? A esposa dele era batista, né? O sogro era batista. Então o sogro dele buscou Pedro Graudin. Isso aí o Ismael dos Santos tem detalhado no livro dele. Quando um assembleiano casa com um batista, sabe como é que chama esse casamento? Como é que se chama? Batisbleia. Quando um assembleiano casa com um batista. Batisbleia. Tá bom, é o seguinte, vamos conversar sério aqui. Tem uma história aí nos primórdios, que é a história do Quilombo, que foi o núcleo das Assembleias de Deus em Santa Catarina. E explica esse negócio do Quilombo, né? Para esse momento histórico aí do núcleo das Assembleias de Deus. Olha, pastor Éder, eu quando fui pesquisar essa história aí, eu fiquei muito feliz, inclusive, porque quando se fala em Santa Catarina, o pessoal pensa muito na colonização europeia, né? Exatamente. Europeia, né? Exatamente, isso mesmo. Aqui é muito comum. Quando fui para a escola, eu sou assim, claro, mas a minha família é de Itajaí também, né? Sim. Meu pai se mudou aqui para trabalhar em umas grandes empresas, mas eu lembro quando eu ia para a escola, né? Ia ter o ditado, eu achava engraçado, né? Os alemãozinhos falavam assim, o caro subiu o muro, né? Então, pessoal, nós temos isso ainda, né? Sotaque italiano, sotaque alemão. Pois bem, só que é interessante que a Assembleia de Deus, ela nasceu num núcleo de afrodescendentes. Olha! Porque o André Bernardino, ele foi até Itajaí, pregou o evangelho, fez o primeiro culto, depois ele recebeu outros convites. E ele ele recebeu um convite de um senhor chamado João Santana, que era um afrodescendente, um homem negro, para pregar naquela casa do João Santana. E lá ele pregou, muita gente aceitou Jesus, e ali eles começaram a primeira congregação.
esse João Santana, senhor João Santana, ele morava num beco chamado de Quilombo. Então, o nome já diz tudo. Era uma localidade que era majoritariamente povoada, habitada por pessoas negras. Mas aí é uma questão, por que essa história do Quilombo se perdeu? Tá. Até para enfatizar, você vai ver na história de Santa Catarina que o primeiro auxiliar foi o João Santana, que era negro. Tá. Aí o João Santana cedeu a parte da frente, construíram um templo, tá, e esse templo foi instalado no Quilombo. Só que o Quilombo era um beco. Então, os irmãos fizeram ali uma reunião, o pessoal da rua, né, o pessoal da região, abriu o beco de Quilombo e botaram o nome de Rua Pentecostal. Então, quando foi Rua Pentecostal, o que acontece? O Quilombo era uma região assim de um povoado de chácaras, né? A área assim não era rural, mas era chácara, perto onde é o porto, perto do rio Itajaiaçu. Até quando o Gunnar Vingre e o Samuel Herndon vêm para Santa Catarina, eles fazem o batismo no rio Itajaiaçu, que é próximo. Só que com o tempo, aquela área ela foi absorvida pelo porto de Itajaí. Ela foi absorvida pelo processo de urbanização. Teve um rapaz que trabalhou esse aspecto do Quilombo. Então, claro, a igreja saiu dali, foi para o terreno onde ela está atualmente, os moradores venderam aquelas áreas que eram grandes, né, eram áreas de terras, se afastaram dali, então essa história acabou desaparecendo. Ficou o registro na história oficial, na primeira revista de 1981, que eles abriram um beco, abriram a Rua Pentecostal, mas esqueceram de mencionar que aquele beco se chamava Quilombo. E aí também tem uma outra curiosidade, tinha um beco próximo que era chamado de Inferninho. Então eu imagino que a região assim era tão de mau agouro, né? E tão discriminada, que eles resolveram só, não, foi aberta a Rua Pentecostal. Agora é interessante que quando eles fizeram a revista do cinquentenário, até o senhor tem, né, também essa revista, em 81, no mesmo período que o Quilombo já está desaparecendo, então é um paralelo, né? Na medida que o Quilombo desaparece da geografia de Itajaí, porque até eu vou lá, pergunto para alguns parentes me falam, o Quilombo, é uma coisa muito antiga, né? O Quilombo realmente existiu, está mais ou menos ali e tal, é a área do porto hoje em dia. No mesmo período que o Quilombo desaparece da geografia de Itajaí, paralelamente, mas não é nenhuma conspiração, acredito eu, que ela desaparece da história, né? Porque a história não menciona o Quilombo, porque ficou só como Rua Pentecostal. E teve aquela questão, os primeiros crentes, principalmente os afrodescendentes, eles tiveram dupla preconceito, discriminação. Já eram discriminados porque eram negros. E depois veio a discriminação porque, além de negros, eles eram protestantes, crentes, né? E aí havia toda uma carga de preconceito, porque achavam que ou era espírita, era herege, aquela língua. Tanto é que nos primeiros dias o André Bernardino foi perseguido, se escondeu num baú lá cheio de peixe, e o padre lá da região, porque eles tinham lá no Quilombo, eles tinham uma santa, né? Eles faziam uma romaria, entendeu? Fizeram uma romaria. Aí o padre um dia pegou todos os habitantes lá que não eram crentes, que eram católicos, fizeram uma romaria em frente do antigo templo, e o André Bernardino, impetuoso, por isso eu digo, isso marcou ele, né? Ele era homem, né, que ia para... Aí, na hora que passaram em frente do templo, o André Bernardino, na sua pregação, começou, né? Porque nós vivíamos nessa idolatria, né? Aquela coisa toda, gerou uma desavença, o pessoal entrou na igreja e quis acabar com tudo. Então, houve essa dupla discriminação, né? Além de serem negros, pobres, muitos eram analfabetos, inclusive. Até há um relato, uma das irmãs que se converteu naquele período, a irmã Casas, agora eu não me lembro mais o nome, ela se tornou professora, ela deixou as memórias dela escritas num caderno, né? O filho dela me passou. Ela até conta que a grande maioria analfabeta, que o André Bernardino, quando pregava, ele tinha que pregar as coisas muito bem explicadas, né? Sabe aquela expressão, tem que desenhar, né? Quer que eu desenhe, né? Não tem essa expressão? Tem que ser muito bem explicado, porque o pessoal era analfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. Então,
Aí tem uma coisa interessante, né? Porque é coisa do evangelho, é coisa que a gente já conhece pelos estudos sociais. O André Bernardino levou uma forma de cidadania, de pertencimento, né, de empoderamento para esses crentes negros, discriminados. Ele era filho de Deus, tinha dom do céu, tinha uma missão de evangelizar, uma Bíblia na mão, como diz o Gedeon, roupa de doutor, pregando. Então, isso é muito simbólico, muito interessante, porque quando se fala em Santa Catarina, a gente já pensa, né, na colonização germânica, italiana, polonesa, leta, mas surgiu lá no Quilombo. Então, esse objetivo é um objetivo meu, e já tem um pastor, tem o Osiel Lourenço, né? Lourenço. Da editora Santorini, ele está fazendo um trabalho de pós-doutorado sobre isso aí, eu até estou ajudando ele nos pitacos aí que eu estou dando, né? Porque essa é uma história que tem que ser revisitada, porque é muito importante para a história da Assembleia de Deus de Santa Catarina e do Brasil. E é interessante, né? Que aí alguém pode falar, mas o André Bernardino, mas ele era branco, né? Só que ele se converteu no Rio de Janeiro, na igreja do Gunnar Wingren, da Frida Wingren. Então, qual era o público lá? Né? Qual era o público? Qual era o tipo de culto, né, que ele tinha? Qual era a presença? A presença dos afrodescendentes. Aquilo que ele viu, né? Que Paulo Macalão também trabalhou. Então, isso é muito interessante. E aí o André Bernardino entra na igreja de São Cristóvão e vê uma diaconisa gigante assim, ó, Emília Costa, negra, né? Sim. Então, né, aí chega em Santa Catarina a questão do Quilombo, mas a gente vai trazer aqui o Osiel Lourenço, o professor Osiel, para uma live. Na verdade, nós já temos uma live marcada sobre o livro dele, que é fruto do doutorado, sobre a pesquisa do Mensageiro da Paz. E depois que o pós-doc dele for concluído, a gente vai trazer ele também para falar do Quilombo. Tem uns recadinhos aqui, professor Mário. A Maria Antônia Souza, que é professora do Instituto Etnos, trabalha comigo, está mandando a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. E a Érica Valéria tem um recado muito especial para o senhor. Ela diz assim: abraços a todos. Através de uma matéria no blog do professor Mário Santana, que veio minha ideia para minha dissertação de mestrado. Olha, que bom! Que coisa linda! Eu vou até pedir para a Érica Valéria entrar em contato depois comigo e com o professor Mário Santana, que nós queremos conhecer a sua dissertação de mestrado. Positivo, professor? É isso mesmo? Positivo, olha, fico honrado, feliz. O Douglas Fidalgo, nosso amigo, o pastor Douglas Fidalgo. Ô, Douglas, gente boa. Douglas está aqui também. O nosso amigão Douglas, da Assembleia de Deus do Ipiranga. É o homem que fala sobre Madureira. William, parabéns, muito boa essa live. A Margarete Carmo Claudino está dizendo: amei essa matéria dos irmãos assembleianas. Sou batista. Bem-vinda. Aqui não temos discriminação de pertença religiosa. Batista, presbiteriano, quadrangular, né? Como dizia um amigo meu, sorveteriano, batistaca, pode estar todo mundo aí. O David Bezerra Silva escreve: tem um irmão do pastor André Bernardino que era do Ministério do Ipiranga de São Paulo? É uma pergunta, né? Tem um irmão do pastor André Bernardino que era do Ministério do Ipiranga em São Paulo? Eu não sei se o senhor tem essa resposta ou se o Douglas Fidalgo, que é do Ipiranga, se ele tem essa informação histórica. Pode ser que pertenceu a algum irmão dele, né? Ele teve irmãos pastores que se converteram. Ele mesmo, né, esteve no interior de São Paulo. Houve um período que ele esteve, pode ser até sido ele mesmo, né? Mas eu não tenho essa informação pronta, mas depois a gente pode até checar alguma coisa assim. A Eric Valéria está corrigindo, ó. É Eric de Santo André. Epa! Se é de Santo André, terra boa, porque eu nasci em Santo André. O professor Mário. Tá? O santo é bom, né? O santo é bom.
A Verônica Martinago está escrevendo: Paz do Senhor, sou de Rondônia. Olha só, os irmãos de Rondônia. Amém. Abraço. Aí o Eric Valério está dizendo aqui, ó, Valéria é minha esposa, temos um Face só. Então, quem tem um Face só tem que explicar no comentário para a gente entender se está conversando com o marido ou com a esposa, para a gente não chamar de forma equivocada, né? Verdade. Um Face equivocar com o nome conjugado, precisa explicitar isso no comentário para a gente não ter desconforto. Aí o Douglas já mandou o feedback. Não me lembro disso, não. Beleza, ok. E o David Bezerra está dizendo, era um pastor. Ok, vamos adiante então. É o seguinte, professor Mário, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi a expansão nos primórdios das Assembleias de Deus de Santa Catarina. Expansionismo nos primórdios. O André Bernardino, ele começa a igreja em Itajaí, lá no Beco do Quilombo, Sonorrua Pentecostal, e depois ele começa a abrir trabalhos em Blumenau, sob sua supervisão em Joinville, em Bituba, eu sei que ele é São Francisco do Sul, a região litorânea de Santa Catarina é a primeira região a ter as igrejas abertas. E logo depois ele já começa a construção do templo, né? Do templo que é construído ali no Quilombo. O primeiro templo de Santa Catarina, da igreja de Itajaí, é construída ali no Quilombo. Posteriormente, aí é algo mais para frente, quem organiza, né, o sistema de evangelização em todo o estado já não é mais o André Bernardino. O André Bernardino ele já se afasta como líder, se afasta ou é afastado, né? Tem uma dúvida aí. E são os missionários norte-americanos que vão implantar igrejas em todo o estado. Mas a expansão se dá nos anos 30, tanto é que, assim, quando chegar o centenário em Itajaí, logo vai chegar o centenário em Blumenau, vai chegar o centenário em Joinville, vai chegar o centenário... E Florianópolis, ela é aberta em 1938. Florianópolis ainda é uma capital muito pequena, muito pobre ainda. É uma coisa interessante, né? Ela não começa... Florianópolis, enquanto Joinville e Itajaí já estavam bem consolidadas, Florianópolis, ela custou... A capital, ela custou a ter uma congregação, um trabalho de expressão. E em Tubarão, no sul do estado, também é aberta, mas daí foi aberta por membros que estavam... Aquela questão de mudança de membros, que veio de outra região, e ali começa-se um trabalho e ele se torna uma Assembleia de Deus. E tem outras regiões aqui do estado, viu, pastor Éder? Olha como é dinâmica, né? Que elas são abertas, mas não por missionários norte-americanos e trabalhos nem pelo André Bernardino. Às vezes é por pastor. Teve uma igreja aqui em Rio Negrinho, que é no divisa com o Paraná. Veja como era a dinâmica da evangelização. Ela foi aberta por um pastor de São Paulo. Ele abriu a primeira igreja e aquela dinâmica, né? Se abriu a congregação e depois ela foi absorvida aqui pela nossa convenção, porque daí teve a liderança que resolveu absorver. Então, nós temos toda essa dinâmica. Às vezes a gente encontra igrejas aqui em Santa Catarina, não foi aberta por nem missionário norte-americano, nem por André Bernardino, nem por... Foi aberta, sim, por pessoas de outro estado. Essa foi a dinâmica. Bem interessante de estudar esse caso aí. Certamente, bem interessante. Queridos internautas, para quem está chegando agora, estamos recebendo o professor Mário Santana, que é o administrador-chefe deste grupo do Facebook, Memórias das Assembleias de Deus. A temática da live é sobre a história das Assembleias de Deus no estado de Santa Catarina. O professor Mário é um profundo pesquisador das Assembleias de Deus, tem trabalhado com muitos mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, e também com mestres, doutores, pós-doutores. O professor Mário tem sido aí um referencial para nós, um exemplo a ser seguido, um amor pela história, pela responsabilidade de buscar as informações que geralmente as histórias oficiais omitem ou deixam de explicitar. O professor Mário é esse Sherlock Holmes assembleiano que tem descoberto aí muitas pérolas. E a gente tem recadinho do nosso amigo Gabriel Marques, que é o nosso exímio pesquisador, um
competente pesquisador assembleiano, um dos nossos administradores aqui, tem feito postagens relevantes na página do Memórias, e ele está dizendo, acompanhando aqui, meus caros irmãos, Éder e Mário Sérgio, saudações ao Gabriel Marques. Amém, professor? Amém. É o homem das biografias, ele gosta de postar biografias. O Gabriel Marques, ele é cirúrgico na construção do texto das biografias. Ele merece aqui o nosso mais profundo respeito pela pesquisa séria que ele tem feito, as postagens que são muito relevantes. Tem um outro amigo lá de Minas Gerais. Minas Gerais. Conhece? Quem te conhece não esquece jamais. Jacó Rodrigues Santiago. Paz do Senhor, meus queridos amigos. Mário Sérgio, Pastor Éder. Abraço forte e parabéns por mais uma live histórica. O Jacó, presbítero Jacó, é músico e profundo estudioso das Assembleias de Deus, sobretudo do estado maravilhoso das Minas Gerais. Vamos trazê-lo aqui para uma outra live, né, Mário? Sim, Jacó é um amigo, um irmão em Cristo, a família dele é uma família abençoada. Ele também é um Sherlock Holmes, né? Ele é um Sherlock Holmes, é um homem de profundo conhecimento, não só histórico, mas também musical, corais, bandas. É um sujeito metódico, que eu digo, ele posta sobre templos, né? Ele começou a postar sobre templos, ele posta sobre... Agora ele está ajudando os batistas, né? Ele está ajudando até na página batista. Ele é um sujeito fera, nele eu me inspiro, e é um amor de pessoa, né? É uma pessoa solidária, mesmo um grande amigo. Tem mais recadinhos. Felipe Godoy está dizendo, conheci a irmã do pastor André Bernardino, a Alice Rosa, que é membro da igreja em Curitiba. Ela é uma fonte viva da história do pioneiro. Felipe Godoy, obrigado pelo contato, viu? Se depois o irmão puder entrar no privado comigo aí, Éder William, tá aí o meu endereço, @eder.william. Jogou no Google, ali você tem os meus contatos, que a gente tem interesse de conversar contigo sobre a Alice Rosa. Professor Frank Silei Vitor, meu amigão lá de São Paulo. Grande amigo. Grande amigo, o Frank Silei é uma bênção, tem feito um grande trabalho nas redes sociais e é um pesquisador também, um estudioso. Ele diz, muito bom ouvir sobre recortes da história. Abraço, irmãos. Calma, Amém. Mário Sérgio, que agora é a dona Leila que está falando, minha esposa. A paz do Senhor. Alegrou meu coração. Amém. O recadinho lá que leram lá, o seu blog, deu a ideia da dissertação. Olha o comentário. Minha dissertação foi defendida em 2019 na Universidade Metodista de São Paulo, UMESP. Olha o título. Cultura visual pentecostal, presença e uso do quadro. O plano divino através dos séculos, numa editora, Assembleia de Deus. E vai sair pela editora Recriar em novembro. Ô, meu querido, entre em contato comigo no privado. Eu quero até te perguntar se o teu orientador foi o Helmut Renders, que pelo título da dissertação, tá com cara que o seu orientador foi o Helmut. Se eu tiver errado, o senhor me corrige aqui, tá bom? Mas entre em contato comigo aí, porque a gente... Esse plano divino aí, através dos séculos, é aquele quadro que tem o livro também do Nils Walson, não é isso? Sim, sim. Foi popularizado no Brasil. Foi desbravador na região de Lavras aí, ele instituiu o curso teológico no Rio de Janeiro. Enfim, vamos voltar para Santa Catarina. Professor Mário, é o seguinte, eu comentei aqui da Emília Costa, aquela diaconisa negra da Igreja de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que provavelmente o André Bernardino conheceu lá. Mas surgiu em Santa Catarina uma diaconisa por nome Hélida Andreoli. Nos fale sobre ela, por gentileza. Hélida Andreoli, ela foi uma das primeiras crentes, ela era jovem, parece que ela tinha uns 22 anos quando ela aceitou Jesus. Ela foi uma das primeiras crentes ali do núcleo pentecostal em Itajaí. E ela era uma jovem muito disposta, uma líder. E nós encontramos, no Mensageiro da Paz, o testemunho dela e relatos em que, além de ser líder, ela era, assim, pregadora, né? Ela pregava, ensinava. Então, há relatos, assim, de grupos de irmãos que se formou em Ilhota. Ela ficou lá nas vigílias, ensinou, discipulou.
Depois também há relatos que ela voltou para Itajaí, ensinava na escola dominical, e devido a esse trabalho da Hélida, esse ministério fabuloso, né, que ela tinha na época, quando Gunnar Wingre visitou Itajaí, após uma grande perseguição que houve já em 1931, por ali, final de 31, o Gunnar Wingre separou ela para diaconisa. Veja bem, em 1931. É interessante que já tinha tido a Convenção de 30, já tinha tido toda aquela resolução, mas o Gunnar Wingre foi lá e separou ela diaconisa, porque realmente ela tinha um trabalho de ensinadora, de discipuladora, ela tinha, assim, né, um grande empenho. O que aconteceu? Ela casou com um senhor que era viúvo, foi para Rio do Sul, e com o tempo, aquela questão da institucionalização, né? Os mais antigos sabiam que ela era diaconisa, só que como a Assembleia de Deus ela se tornou, né, patriarcal, o ministério feminino ele foi, assim, posso dizer, deixado de lado, pelo menos esse reconhecimento, a irmã Hélida, ela se tornou uma grande cooperadora em Rio do Sul, mas daí ela já trabalhava mais nas questões, assim, das apresentações musicais, de Natal, e no final da vida ela ficou cega, mas mesmo cega, ela continuou a colaborar com a igreja. É interessante que o Gunnar Wingre foi lá, separou ela, e que, o Gunnar Wingre separou, né? E o André Bernardino dava toda essa liberdade. Então eu fico imaginando que é o mesmo caso da questão dos afrodescendentes. Ele veio de uma igreja que ele tinha mulheres como liderança. Tinha a Frida que pregava, ensinava, tinha a Emília Costa, né? Então, para ele era uma coisa, eu acredito, uma coisa natural. Ele veio ali, tinha ela e não vai pregar porque é mulher, não vai fazer. Não, eu fazia porque eu acredito que na concepção dele de igreja, que qual foi a igreja modelo que ele tinha? Era a igreja de São Cristóvão. Sim. Então, nessa igreja, além de ter um público, né, majoritariamente semelhante àquele que ele tinha lá no Rio de Janeiro, que ele conviveu, ele também dava ali como pastor, como líder, porque o Gunnar Wingre veio e separou ele a pastor. E ele era solteiro ainda. O Gunnar Wingre chegou a dizer, olha, tu és muito novo, mas eu vou te separar porque é necessidade da obra. E ele dava essa liberdade para ele da Costa. Então, isso é uma outra questão que a institucionalização e a escrita da história oficial deixou de lado. Porque não aparece nos registros oficiais. E tem outra coisa, né? Tem uma coisa mais interessante. Posteriormente, em Joinville, também teve uma outra senhora, já não é com o André Bernardino, mas é com os missionários que vieram da Europa, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Há um estudo bíblico em Joinville, em 1937, e eles separam uma outra mulher, de nome de Ana Salvador, para ser diaconisa. Então, já encontrei 2 casos em Santa Catarina de mulheres que foram separadas para diaconisa. A Hélida, até eu conheci os filhos dela deram esse... Aí eu perguntei assim, meu irmão Paulo Marques, né? Irmão Paulo, isso aí os pioneiros sabiam? Não, irmão, eles sabiam, só que é aquela questão, né? As coisas foram evoluindo e ela perdeu o seu espaço. E ela também não foi uma mulher assim de... Os pioneiros não tinham essa questão, né, de eu sou a titulação, eu sou pastor, eu sou diaconisa, né? Tem que colocar. Esses dias aí um irmão falou para mim, aí no Face mesmo, numa postagem sobre Cícero Canuto de Lima, um pastor falou assim que o pastor Cícero, ele nem gostava muito, diz ele, né? Que nem gostava muito de ser chamado de pastor, né? Ele preferia ser chamado de irmão, né? Então, mas eu já encontrei esses 2 casos. E, posteriormente, teve uma outra convenção envolvendo obreiros do Sul, que foi uma convenção que aconteceu no Paraná, que envolveu pastores, líderes de Santa Catarina do Paraná, e na convenção se discutem temas, problemas, né? Qual foi foi em 1937 também, 38, alguma coisa assim. Qual foi um dos temas dessa convenção interregional? O papel das mulheres na igreja. Então, essa história de Santa Catarina e do Sul mostra, porque às vezes a gente lê, porque a Convenção Geral, a mulher tem que testificar e fica no seu cantinho, mas a história real mostra que não foi assim aquele enquadramento.
e depois não fizeram mais nada. Não, o Ministério Feminino continuou a ser alvo de debates. Tanto é que eu estava perguntando naquela convenção, qual o papel das mulheres na igreja? Porque ainda estavam, 7, 8 anos depois, estavam debatendo. Então, a história da irmã Hélida é uma história muito significativa, porque é aquilo que o Moab falou, né? As mulheres levam essa igreja nas costas. A verdade é essa. Olha, professor Mário, o recorte de gênero no contexto assembleiano vai dar muita pesquisa, muito pano para manga, muita investigação e outras histórias das Assembleias de Deus. Vai Tem dar. Um recadinho aqui do Rogério Cavalari, que é meu amigo. Ontem eu fiz uma live com ele sobre as atribuições do presbítero e ele está mandando a paz do Senhor aos seus queridos amigos. Ele é de Santo André, ABC Paulista. Um abraço, amém. Rogério, Vanessa, Felipe, Gustavo e essa linda família de Santo André. O Oséias Balsarete, nosso amigão aqui de Curitiba, ele está dizendo parabéns ao pastor Éder William e ao nosso editor-chefe, Mário Santana. Quero fazer um registro aqui de parabéns pelas postagens do Oséias, que são postagens primorosas. Professor Mário, ele tem trazido aqui raridades, postagens, como diz o ditado, do Arco da Velha. Olha, o Oséias, ele, aliás, entre os colaboradores, eu acho que ele é o pioneiro, foi a primeira pessoa que eu chamei para colaborar diretamente comigo. Ó, eu vou abrir aí para você administrar lá na outra página que eu tenho aqui, porque é um amigo de confiança, sabe o que faz, sabe o que escreve. Esse tempo aí ele trouxe aquela foto do Paulo Macalão, da Zélia, da família Brito, né? Eu fiquei de queixo caído. Esse Oséias faz coisa do Arco da Velha mesmo. Wesley Abdel Valério, é lá de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos os internautas do lindo estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe a todos que estão ligadinhos aí. Professor Mário, é o seguinte, nos fale um pouquinho sobre o papel dos missionários norte-americanos na organização das Assembleias de Deus em Santa Catarina. Olha, pastor Éder, os norte-americanos eles chegam ainda no final da década de 30 para Santa Catarina, porque assim, né, vamos tentar colocar uma linha. O André Bernardino, ele funda a igreja, e eu já pesquisei, eu acho que nos primeiros 5 anos ele foi líder. Posteriormente, o trabalho ele é dirigido pelo missionário suíço chamado Albert Wiedemer. E o que acontece? Santa Catarina, ele era o estado menos evangelizado do ponto de vista pentecostal, né? Claro, tem igreja luterana, já tem igreja batista, mas do ponto de vista do pentecostalismo, era o estado que ainda estava engatinhando na década de 30. Os missionários norte-americanos, quem lê a história da Assembleia de Deus, sabe que eles tinham interesse, né? J.P. Colenda, ele veio sondar aqui a região, e os missionários acabaram se integrando à CGDB desde que eles trabalhassem dentro das regras e dos costumes dos missionários suecos. Então, como Santa Catarina é um estado menos evangelizado, o J.P. Colenda veio para essa região, aí depois ele trouxe o missionário Vigil Smith, que já tinha trabalhado no Nordeste. Eles vieram a essa região e eles foram muito importantes porque eles organizaram juridicamente a igreja. Então, eles fizeram o primeiro estatuto para todas as igrejas, eles fundaram a convenção, eles amarraram a convenção num só estatuto. Aí é interessante que se fala do Estatuto Padrão do Paulo Evas Macalão, né? O Estatuto Padrão do Paulo Evas Macalão é de 1958, que ele amarra todas as igrejas. Esse estatuto, praticamente, estatuto padrão, já tem 48 em Santa Catarina. E eles têm uma visão, assim, como eles já eram missionários e já tinham uma experiência denominacional, institucional, eles chegam aqui em Santa Catarina, eles fundam a Caixa de Socorro de Obreiros, que era uma aposentadoria, né? Cada igreja contribuía com um pouquinho para que, caso uma viúva, um pastor que ficasse debilitado fosse ajudado. Naquele tempo, mesmo que fosse uma
pouquinha coisa, mas naquele tempo já era um grande avanço, porque essa Caixa de Socorro de Obreiros, né, essa Caixa Previdencial, Caixa porque era assim que se chamava na época, né? Não se chamava a Previdência, porque até nem tinha assim muita, era Caixa de Socorro de Obreiros. Essa Caixa de Socorro de Obreiros, ela se tornou exemplo para muitos ministérios ao longo dos anos, porque Santa Catarina tinha esse socorro para os obreiros, essa previdência. E eles também criaram a Caixa de Evangelização, ou seja, né, recursos para manter obreiros no interior do estado. Então, qual foi o projeto? Um obreiro seria sustentado, ele iria nas cidades, iniciaria um núcleo, pregaria, né, a palavra, iniciaria um núcleo, depois que estivesse estabelecido, ele sairia dali, deixaria um obreiro e assim eles iam fundando igrejas onde tivesse agência de correio, né? Parece que é assim, ó, onde houvesse agência de correio, onde até o trem chegasse, alguma coisa assim. Inicialmente, quem deveria fazer esse trabalho seria o Albert Wiedemann, porque o Albert Wiedemann traz os missionários, convida, eles vêm, né? Aí, toda uma circunstância. E ele deixa para o JP Colenda seu obreiro, o pastor presidente de todo o campo, e ele faria esse trabalho, mas daí tem um problema com ele, e quem faz esse trabalho é um senhor chamado Inocêncio Marchione. Então, essa visão estratégica de implantação de igrejas foi muito importante para o crescimento, porque eles conseguiram implantar igrejas, né, no oeste do estado, em regiões inóspitas, e tem muitas grandes igrejas hoje que existem desse grande trabalho que foi feito pelo Inocêncio Marchione. E eles organizaram juridicamente, e também tem uma outra coisa, que eu até estava observando, eles eram muito metódicos, porque como eles recebiam conseguiam ajuda dos Estados Unidos, então eles exigiam que os obreiros registrassem. Então, aquela questão de estatísticas, de atas, de tudo que era registro, batiam muitas fotos, né? Diz que o JP Colenda batia muita foto, porque ele tinha que mandar relatório para os Estados Unidos. Então, o pessoal contribuía, mas tinha que ver o trabalho acontecer. Então, eles registravam o trabalho, levantavam estatísticas, levantavam todos os registros possíveis para mostrar, olha, o trabalho aqui em Santa Catarina está andando. E também teve prestação de contas. Prestação de contas. Né, professor Mário? Sim, toda essa prestação de contas. E outra coisa também, o ensino teológico. Eles prepararam uma geração de obreiros que depois se destacou em Santa Catarina, no Brasil, porque ainda que não pudesse ter instituto bíblico, e nem se falava em ensino teológico, era ensino bíblico, mas eles faziam periodicamente reuniões, estudos bíblicos com os obreiros. Então, irmão, imagina, por exemplo, o Virgil Smith, ele veio para Joinville, né? Foi um dos primeiros pastores aqui. Eles também fizeram a divisão assim, ó, Santa Catarina, região norte, o Virgil Smith supervisionava, a região central, JP Colenda, e a região sul ficava ao cargo do Orlando Boyer. Só que o Orlando Boyer ficou pouco tempo. A região do Vale do Itajaí já ficava na presbítero regional, que era o Antônio Lemos, o famoso pastor Antônio Lemos de Blumenau. Então, agora o senhor imagina, na década de 40, enquanto na Convenção Geral se debatia, vai abrir Instituto Bíblico, Instituto Teológico, isso formaliza, isso esfria, isso o Virgil Smith, aqui para os seus obreiros em Santa Catarina, em Joinville especificamente, ensinava geografia bíblica, bibliologia, ensinava, sabe essas coisas que, né? Ele ensinava, mesmo sendo norte-americano, dizem alguns que ele ensinava até o português a falar em público. E o JP Colenda, antes de sair de Santa Catarina, ele tentou fundar um Instituto Bíblico. Até eu botei lá numa postagem, esses dias aí, porque o primeiro Instituto Bíblico, quem fundou em Pindamonhangaba, em 58, foi o sobrinho dele, né? O João Colenda Lemos, o pai do Mark Lemos, né? Só que poderia ter sido aberto em Santa Catarina, na década de 50, 52, 53. Só que daí o JP Colenda, ele esbarrou justamente na oposição de outros obreiros, né, porque tinha toda aquela questão, Instituto Bíblico, formaliza, esfria, mas poderia, até o JP Colenda já tinha conseguido recursos para fundar
esse Instituto Bíblico de Santa Catarina. Daí, posteriormente, depois de muitos anos, esses obreiros, que eram mais jovens, ficaram senhores, viram a questão da necessidade, eles pediram perdão para o JP Colenda, né? Teve toda uma reconciliação, mas aí o JP Colenda falou, o tempo de vocês já passou, a oportunidade passou e acabou-se. Então, eles foram muito importantes, porque hoje a Convenção Estadual, a CIADESP, ela ainda trabalha, né, e ainda se garante em cima desses fundamentos dos missionários norte-americanos, né? Caixa de Evangelização, Caixa de Socorro de Obreiros, o Estatuto e assim por diante. Aqui temos o David Sander Soares Pinheiro, dizendo graça e paz, meus irmãos, parabéns pelo excelente trabalho. Wesley Abdel Valério diz assim, Wingren tinha uma visão bem ampliada sobre o trabalho das mulheres. Nunca saberemos sobre o trabalho das Assembleias de Deus se ele tivesse permanecido na liderança. E o Gabriel Marques, que é um dos nossos administradores aqui, professor Mário, ele escreve assim, em Chapecó, no oeste de Santa Catarina, a Assembleia de Deus começou em 1951 com o pastor Inocêncio Marchione. Professor Mário, é o seguinte. Sim, diga. O senhor tem muito café no bule, mas eu tenho que te fazer uma pergunta sobre os nomes mais relevantes do Ministério Catarina na CGADB, aqueles que alcançaram, os obreiros catarinenses que alcançaram projeção nacional, sobretudo na CGADB. Olha, JP Colenda, JP Colenda. Já falei, né? Até a Casa Publicadora das Assembleias de Deus deve muito a ele, né? Ele fez todo um trabalho de campanha de trazer maquinário e até funcionários, né? Até um técnico para montar as máquinas. Virgil Smith, Orlando Boyer. Nós temos um pastor que veio, é cearense, né? O Antonieto Grangeiro Sobrinho. Opa. Até depois ele se tornou pastor do Belenzinho. O Antonieto Grangeiro Sobrinho tem uma curiosidade. É que na década de 60, a mesa diretora da CGADB ela era eleita para os dias da convenção e no interregno, né, no período entre as convenções, era eleita uma junta executiva. E o Antonieto Grangeiro, entre 1964 e 66, ele foi o presidente da junta executiva e ele era pastor em Joinville. Então, o pastor Antonieto Grangeiro, ele foi presidente, ele é contado como presidente da CGADB. Então, teve um obreiro catarinense, não de nascimento, mas de ministério, que foi presidente da CGADB, que foi o Antonieto Grangeiro Sobrinho. Eu tenho um livreto dele, professor Mário. Sim. É um livreto sobre hermenêutica. Sim. Mais algum nome relevante? Nós tivemos Arthur Montanha, suas grandes cruzadas, pastor Satiro Loureiro, que foi membro da diretoria, foi de 12 anos consecutivos membro do Conselho Administrativo da Casa Publicadora, foi vice-presidente da CGADB, um grande nome, assim, conhecido, pastor Nilton dos Santos, que também, pastor Nilton, que presidiu, foi o obreiro que mais tempo presidiu a Assembleia de Deus em Santa Catarina, né? Até assim, a formatação atual também da convenção deve muito a ele, né? Ele é um incansável trabalhador, e outros nomes, né? Mas principalmente esses pioneiros, né? Arthur Montanha, Satiro Loureiro, Liosés Domiciano, e assim, esses foram os obreiros mais conhecidos, né, que nós encontramos. Mas nós temos um Catarina ilustre dentro das Assembleias de Deus por nome de Helenay Cabral. Isso. Inclusive, o pai do Helenay foi um dos pioneiros, o pastor Omar Cabral, e o pastor Helenay Cabral trabalhou bem novinho aqui em Santa Catarina, depois ele foi fazer o IBAD, realmente ele é um instituto, até quando eu ia dar aula de escola dominical, que ele era comentarista, eu chegava e dizia, não sabe que o Helenay Cabral é Catarina? Ele disse, ninguém sabia, né? Porque acha assim, né? Como é que pode vir alguma coisa boa de Santa Catarina? Mas não, tem o Helenay Cabral, né? Eu já falei isso para ele pessoalmente, ele disse, é bom valorizar os Catarina, né? E o Uriel de Jesus também é Catarina, né? O pastor Uriel de Jesus,
Lá ele nasceu em União da Vitória. Ele começou o ministério dele aqui, praticamente no sudoeste do Paraná, com o pastor Clemente Kuzman, né? Então, o Uriel de Jesus também é um Catarina ilustre aí na parada, né? Professor Mário, alguma pergunta que eu não tenha feito e o senhor deseja, nas considerações finais, trazer mais alguma informação histórica das Assembleias de Deus em terras catarinas? Fique à vontade. Esse é o momento para as considerações finais, para os seus agradecimentos, ou para o senhor trazer alguma informação que o senhor esperava eu ter feito uma pergunta que eu não lhe fiz. Fique à vontade. Olha, pastor, eu acredito pela exiguidade do tempo, né? 1 hora é pouco para a gente falar de tantas histórias, né? Uma igreja que já está indo para os seus 90 anos, mas é importante destacar que essa formatação eclesiástica, né? Aqui em Santa Catarina praticamente a Assembleia de Deus da Missão é hegemônica. Nós temos outros ministérios, Madureira, Perus, mas a igreja ela é praticamente hegemônica. Nós não temos outros ministérios aqui, não entrou outros ministérios, só posteriormente, depois com algumas cisões. Então, isso é uma questão muito interessante de se observar. Também outra questão interessante é que Santa Catarina ela demorou muito, foi um dos últimos ministérios, praticamente, a aceitar pastores evangelistas que não fossem assalariados pela igreja. Durante muito, muito tempo, só pastores evangelistas, né, assalariados, né, hoje nós temos pastores que são autônomos, né, mas essa questão também custou. A Santa Catarina, assim, algumas questões que já estavam correndo em nível nacional, aqui chegou assim com um determinado atraso, porque o ministério aqui sempre foi muito mais, eu posso dizer assim, conservador, né, nessa questão. E estamos agora rumo ao centenário, tá bom? A igreja está tentando levantar informações, mais informações, para chegar lá no centenário, termos algo a apresentar para os nossos irmãos aqui em Santa Catarina. Eu agradeço as perguntas, agradeço o espaço que o senhor tem me dado, porque o pastor Éder faz com maestria esse trabalho, né? Se nós temos lá o Gabriel que faz as biografias, o Oséias que tira a coisa lá do arco da velha, né? Do fundo do baú. Nós temos o pastor Éder, que é o homem das lives e nos representa com muita, muita competência. É um prazer tê-lo entre nós. E demais, todas as perguntas estão boas. E se alguém quiser saber mais alguma coisa, alguma informação, entre em contato comigo ali me busque ali no privado e eu terei enorme prazer em colaborar, ajudar, responder alguma pergunta. O centenário acontecerá em que ano? 2031. Então está faltando 11 anos. Mas já tem uma comissão que já está se mobilizando. Já estão pensando. Eu estou auxiliando. Estou auxiliando. Tive uma reunião essa semana agora, estou auxiliando. Estou tentando ajudar nossos irmãos pastores, mas estou auxiliando, né? Eu sou servo, né? Eu digo para eles, eu sou servo. Eu sou professor de história, historiador nas várias vagas, faço com prazer por hobby, né? Mas estou ali auxiliando. Professor Mário, certamente Deus lhe dará a justa recompensa do seu trabalho. É um trabalho muito sério, responsável, um trabalho que merece o nosso reconhecimento pelo resgate da memória assembleiana, através do blog, através deste grupo do Facebook, através das múltiplas atividades que o senhor exerce, e nós não temos noção de mensurar até onde vai, onde chega. Como acabamos de ouvir um comentário aqui, que a leitura de um texto do seu blog fomentou, deu um insight para que alguém começasse a fazer as suas ideias de uma dissertação de mestrado. O meu parabéns, o meu reconhecimento e o meu agradecimento a Deus pela sua vida e pela preservação da memória assembleiana. O senhor realmente é uma pessoa agregadora,
uma pessoa que constrói pontes, uma pessoa amiga, generosa e que tem sido para nós, sem sombra de dúvidas, um referencial, porque o senhor pesquisa a história, vive a história, ama a história e o senhor está fazendo história. Amém. Obrigado, pastor. Infelizmente, chegamos ao fim. Mas o documentário da Memória Assembleiana está acabando, mas eu quero agradecer muitíssimo ao meu amigo, professor Mário Santana, que é referência para nós, pela ótima entrevista. E, sobretudo, aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês no próximo domingo, que é dia 1º de novembro, às 10 da noite, horário de Brasília, aqui mesmo no grupo do Facebook de Memórias, onde eu estarei recebendo a professora mestra Andréa Nogueira. Conhece a Andréa Nogueira, professor Mário? Pregadora de mão cheia, ensinadora excelente. Vou te falar o tema que ela vai abordar aqui na live domingo que vem. Semelhanças e diferenças entre as mulheres assembleianas do século XX e desses 20 anos iniciais do presente século. Amém, vai ser muito bom. Não chegamos ainda a um quarto de século, estamos no ano 20 do presente século, mas ela vai tentar aqui conosco fazer uma reflexão das semelhanças e diferenças entre as mulheres assembleianas do século passado para esses 20 anos iniciais aí dos presente século. Então, queridos internautas, meu amigo professor Mário, um forte abraço fraterno e a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Obrigado.